Hoje vamos falar sobre um assassino em série, que ele é bastante conhecido pelas pessoas, mais pelos americanos, mas no mundo inteiro ele ficou conhecido. Não sei se foi pela quantidade de crimes que ele cometeu, a forma, ou por ele ter sido americano, né, porque os atos dos crimes foram em Los Angeles, Estados Unidos, mas ele ficou bastante conhecido. E hoje vamos falar sobre o serial killer Richard Ramirez, ou como conhecido pelas pessoas, o Perseguidor da Noite. Ele atuou na década de 1980 até 1985 e ele aterrorizou os americanos naquela época. Ele era frio e calculista, chegou a matar mais de 10 pessoas das formas mais brutais possíveis, fora os outros crimes como roubo, pedofilia, drogas, tráfico. Ele era totalmente frio e calculista com seus crimes. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco da infância dele, a forma que ele matava as pessoas. Então, se você não estiver bem psicologicamente para ouvir esse caso, tire um outro dia para você poder ouvir esse caso, tá bom? Porque hoje você vai ouvir um dos maiores, serial killers conhecidos do mundo todo. O americano Richard Ramirez entrou para a história da ciência forense mundial com o apelido de Night Tramp, que é basicamente como se fosse traduzido o vagabundo da noite. Mas ele tinha outros apelidos, como que é o mais conhecido, que é o Night Stalker, que é o perseguidor da noite. No tribunal foram provados 14 assassinatos cometidos por ele na Califórnia, em 1985 e 1986. Condenado à morte, Richard Ramirez nunca viveu para ver a execução da sentença. Richard Ramirez, hispânico, nasceu em 28 de fevereiro de 1960 na cidade de El Paso, Texas, em uma família pobre e numerosa de imigrantes mexicanos, sendo o 7º filho da família. Ele teve sua infância em meio a toda a violência, sendo o caçulo de 5 filhos da família de Julian Ramirez, um ex-policial e ferroviário. Richard era um adolescente solitário que vagava pela rua e às vezes fumava maconha. Para conseguir dinheiro para comprar drogas, ele roubava lojas, apartamentos e algumas pessoas comuns na rua. Então ele já veio de uma família pobre, o caçula dos irmãos, o pai dele era ex-policial, ele não teve uma infância tão boa. Imagine você ter um pai ex-policial naquela época, né? Eu não tô dizendo que todos os policiais são assim, mas que era uma época muito difícil, onde o pai era muito machista, às vezes batia, às vezes não, né? Você vai ver no decorrer da história que ele sofria muito abuso pelo pai dele, abusos físicos no caso. Muitas das vezes Richard foi espancado por seu pai, e por conta disso, ele recebeu 2 ferimentos na cabeça, por ele ter sido espancado várias vezes, e até os 17 anos, ele teve uma sequela que foi ter epilepsia. Para de alguma forma evitar cair nas mãos do seu pai, ele começou a passar mais tempo com seu primo, Miguel, um veterano da guerra do Vietnã. Então imagine, você tá em um lar totalmente onde você tinha que ter uma infância boa, com seus pais, sua família, ele acabou não tendo. Então ele encontrou isso no primo dele, que tinha acabado de vir de uma guerra. Só que o que era para ser bom começou a complicar um pouco mais, porque o primo dele não era uma boa influência. A influência do primo foi muito pior do que a do pai. Durante a guerra do Vietnã, Miguel torturou mulheres e contou a respeito a Richard. Então ele contou para uma criança tudo o que ele fazia na guerra, de 13 anos. Ele mostrou a ele fotos de mulheres sendo torturadas, incluindo até aquelas fotos em que ele posou com cabeças e membros decepados. Como que você mostra isso para uma criança de 13 anos? Então ele começou a ficar muito pensativo, porque ele começou a ouvir a história do primo dele que fazia na guerra. Até então para ele isso era tudo novo, porque a única coisa de errado que ele tinha feito até a idade dele, que era 13 anos, foi fumar maconha com os amigos na rua. Então, com a violência que ele tinha com o pai dele, tudo isso começou a complicar, ficar mais próximo do primo dele, que não foi tão bom, e daí pra frente vai começar a história do Richard. Em 73, Ramirez testemunhou uma discussão entre Miguel e sua esposa. O conflito terminou com ele matando sua esposa com um tiro no rosto. Agora imagine, tudo que ele tinha passado até os 13 anos, a história que ele ouviu do primo dele matando mulheres, torturando, cabeças decepadas, e agora ele viu o próprio primo matando a esposa na frente dele, com um tiro na cabeça. Pronto, essa criança não ia crescer normal, porque traumatizada já, de tudo que ele viu, ouviu, e daí pra frente vai piorar.
Este evento influenciou muito o estado mental de Richard, após o qual ele se retraiu. Ele logo abandonou a escola 6 semanas antes de terminar a 8ª série. Richard começou a passar cada vez mais tempo ao ar livre, fumando maconha, experimentando LSD e se interessando pelo ocultismo, que então praticou pelo resto da sua vida. Para quem não sabe o que é ocultismo, é basicamente como se fosse uma crença, uma ação ou influência dos poderes sobrenaturais ou supranormais. É um estudo de fenômenos, é uma artes ou ciências ocultas, como a magia, o espiritismo e a astrologia. Enquanto isso, ele continuava roubando, Entre seus amigos, ele era considerado um ladrão de primeira classe, que estava sempre com dinheiro. Ele foi preso várias vezes por porte de maconha, mas o caso nunca chegou ao tribunal. E nisso ele foi se afundando cada vez mais nas drogas. E como ele conseguia dinheiro? Dessa forma, que era roubando pessoas, lojas. As pessoas que viam na rua falavam que ele parecia um mendigo, até porque ele era totalmente largado com as roupas dele. Ele andava meio sujo, porque ele não tinha tanto dinheiro, E ele tinha a forma de dinheiro era roubando. Então ele roubava, usava aquele dinheiro para certas coisas, para comer, se alimentar, mas ele ainda parecia um mendigo. As pessoas que passavam por ele falavam que ele tinha cheiro de suor forte, de um morador de rua mesmo. Só que até então que ele estava só roubando, ele começou a ir para a parte de estupros, abusos e assassinatos. Ele saiu de roubo à violência. Seu primeiro assassinato conhecido ocorreu em 28 de junho de 1984, depois de usar cocaína. Ele saiu de casa e pegou o carro. Ele parou em frente a uma casa no Glassell Park. Lá morava uma mulher de 79 anos chamada Jenny Vinkov. O assassino entrou pela janela e atacou a mulher. Ele a estuprou e esfaqueou várias vezes. Em 28 de junho de 1984, Jenny Vinkov, de 79 anos, foi encontrada morta a facadas. O maníaco cortou sua garganta tão fundo que quase separou a cabeça do corpo. Esse então foi o seu primeiro assassinato. Suas próximas vítimas chegaram em 17 de março de 1985. Ramírez foi para a casa de uma menina de 22 anos chamada Maria Hernandes. Dessa vez ela tinha 22 anos. Então a gente não sabia o certo modus operandi dele, Não sei se foi o primeiro crime dele, que foi com uma idosa de 79 anos, e depois ele quis matar outra pessoa. Então ele estava começando ali os assassinatos dele, não tinha ao certo a idade, qual vítima, como se vestia, como falava. Não, eu acho que ele, naquela época ele só queria mesmo matar qualquer pessoa que vinha na cabeça dele, ou na hora mesmo. Hoje eu quero matar. Ele atirou pela primeira vez, mas como ela estava colocando a mão no rosto porque ela levou um susto, a Chaves estava na mão dela. Então a bala atingiu milagrosamente a Chaves, que a garota ergueu para se proteger. O tiro foi ouvido pelo vizinho de Maria, Dali Okazaki, de 34 anos. Ele se escondeu atrás do balcão da cozinha, quando Ramírez entrou no apartamento, mas depois levou um tiro na testa. 1 hora depois dos acontecimentos, Ramírez atirou a queima-roupa em Tsai Lian-yu, de 30 anos, cuja morte foi declarada já no hospital. Então Ramírez continuou cometendo os assassinatos. Esse já era o seu terceiro assassinato. Agora vamos falar do quarto e do quinto. Em 27 de março, Ramírez invadiu uma casa que havia roubado 1 ano antes. Ele matou Vincent Zazar, de 64 anos, adormecido, com um tiro na cabeça. O barulho do tiro fez acordar sua esposa, Maxine, de 44 anos. Richard bateu nela e amarrou-a. A única coisa que a interessava eram as suas joias. Enquanto Ramírez vasculhava o quarto, Maxine se libertou e puxou uma espingarda debaixo da cama, que não estava carregada. O assassino enfurecido atirou 3 vezes na mulher e desfigurou o corpo com uma faca. Mas mesmo assim, ele não ficou satisfeito com isso. Ramírez a torturou, removendo seus próprios olhos. Anos depois, ele garantiu com desdém que a vítima estava viva quando ele fez isso. Naquela época, os policiais já haviam lançado uma operação policial sobre o caso em grande escala. No entanto, a investigação não deu frutos. O grande problema era isso, porque ele não tinha um padrão estabelecido. Às vezes tinha uma morte ali, tinha uma morte do outro lado, então não tinha como juntar os dois crimes. A não ser que quando eles perceberam que a arma era a mesma usada, Só que eles não podiam ter base somente nisso.
Então, por exemplo, às vezes ele roubava suas vítimas, às vezes não. Às vezes ele atirava nelas e às vezes os apunhalava. Então ele não tinha um modus operandi. Em abril de 85, ele atacou novamente. Desta vez, suas vítimas foram William e Lily Doy, um casal de idosos de 66 e 63 anos, respectivamente. Ramírez então invadiu a casa e atirou no homem. Ele imediatamente foi para a sala onde a esposa estava gritando e começou a bater nela. Ele a levou para onde seu marido estava morrendo e então a forçou a entregar seu dinheiro e joias. Ele a levou de volta para o quarto, onde a despiu e a estuprou. Gravemente ferida, William Doy conseguiu ligar para a polícia, embora não pudesse dizer nada a eles. Apesar disso, o serviço de emergência conseguiu rastrear a ligação. Depois de um tempo, a polícia e uma ambulância chegaram, mas a essa altura o assassino havia desaparecido. O homem não sobreviveu, mas sua esposa sim. Em 29 de maio, o criminoso invadiu a casa de Mabel Bell, de 83 anos, e de sua irmã Florence Lang, de 81 anos. Richard estuprou uma das senhoras. Só que dessa vez ele fez algo diferente. Na parte interna da sua coxa, assim como nas paredes de ambos os quartos, o maníaco desenhou um pentagrama. Lembro lá do começo que eu tinha falado que depois que ele tinha visto o primo dele matar a esposa, ele começou a se interessar pelo ocultismo e até mesmo ele falava sozinho na rua. Ele falava que de nada de ruim ia acontecer com ele enquanto ele tivesse esse coração dele maldoso que ele tinha, porque Satã ia proteger ele. Após 2 dias, as mulheres foram encontradas vivas, mas em coma. Mabel Bell morreu mais tarde devido aos ferimentos. Em 5 de julho, Ramírez tentou matar Whitney Bennett, de 16 anos, estrangulando com um fio de telefone. Faíscas começaram a sair do fio e o criminoso decidiu que Jesus Cristo defendeu Bennett. Aí nós conseguimos perceber de novo que ele não tinha uma forma certa de matar. Porque ele matava idosos, depois ia para mulheres casadas. E dessa última agora foi uma menina de 16 anos, né? E ele não matou. Então às vezes roubava, às vezes não roubava. Então era bem complicado da polícia ter uma base de quem era essa pessoa. Como se ele se opusesse a Cristo. Ramírez agora forçava as vítimas a jurar por Satanás. Aqueles que se recusaram foram torturados e espancados. O assassino monitorou a cobertura de suas ações na imprensa. Então, em agosto de 85, ele deixou Los Angeles e foi para São Francisco. Eu acho que essa é a pior coisa, né? Quando a TV tá no auge, né? De querer achar o assassino. Quem é o assassino de tal pessoa, né? Já cometeu vários assassinatos, que não sei o quê. Aí, o que faz, né? O assassino já percebe. Então, ele, não, a pessoa tá me procurando. Os policiais estão me procurando, então eu vou para outro lugar. E isso prejudica a investigação. Então tá, assim que ele chegou em São Francisco, as primeiras vítimas foram Peter, de 66 anos, e Barbara Pan, de 62 anos. Ambos morreram. Ramírez deixou pentagramas nas paredes do apartamento. Ramírez também invadiu a casa de Bill Carnes e Inez Erickson naquela mesma noite. O assassino atirou na cabeça de um homem de 30 anos e estuprou uma garota de 29 anos. Ambos sobreviveram. Bom, e aí ele ficou muito conhecido por ser o perseguidor da noite, né? Até na série da Netflix, né, que é Night Stalker, porque ele começou, né, a entrar, ele já invadia. Só que ao invés de só entrar e atirar, ele começou a invadir pela noite, começou a estuprar. E o problema, né, que prejudicou a polícia, claro que a polícia teve seus erros. Ele não tinha um modus operandi, mas teve uma coisa que fez perceber quem era o assassino. Foi porque ele já tinha deixado pegadas dentro dos assassinatos que ele tinha cometido. Então tinha uma pegada que eles tinham e a arma que ele usava, né, que era uma calibre 34. Só que até aí já tinha tido vários erros da polícia, tinha vários policiais trabalhando no caso, detetives, e teve uma situação que, né, como vou falar pra vocês agora, que eles foram praticamente burros, né, eles estavam muito falhos. Richard, ele tinha acabado de cometer um crime e ele saiu, avoado no carro. Só que ele foi parado porque ele cometeu uma infração de trânsito. E nisso, quando ele saiu do carro, que o policial estava perguntando a placa, tudo dele, ele ouviu no rádio os policiais comentando sobre o assassinato que tinha acabado de cometer. E eles estavam dizendo a placa. Então, o policial, né, começou a perceber, só que Richard também. Então ele saiu correndo e fugiu.
E nisso, deu tempo do Richard ter desenhado no caso, um pentagrama. Só que, eu falei assim, mano, como pode? Eles analisaram tudo, a placa, só que a placa do carro já era roubada. Então não adiantou muito, né? E Richard, né, ficou aí mais procurado. Só que aí foi uma falha que teve dos policiais. Bom, depois de tudo isso que tinha acontecido, a polícia divulgou uma foto de Ramírez em todos os meios de comunicação. Em 30 de agosto de 1985, Ramírez viajou para Tucson, Arizona, para visitar seu irmão. Sem que ele soubesse, ele se tornou o protagonista de todos os principais jornais e programas de notícias da Califórnia. Richard voltou para Los Angeles na manhã de 31 de agosto. Ele passou desimpedido pelos policiais que guardavam a estação de ônibus. Ele chegou a ver no jornal sua imagem já na loja. Ele fugiu em pânico, e uma multidão furiosa de pessoas o perseguiu. No final, Ramírez desistiu. Ele foi espancado até a chegada da polícia ao local. Quase 3 anos após sua prisão, em 22 de julho de 88, teve início o processo de seleção do júri. O caso demorou 1 ano inteiro devido ao número de testemunhas e provas que possuíam. No final, ele foi condenado a 19 sentenças de morte em 7 de novembro de 89. Ele foi detido na prisão de San Quentin, na Califórnia. Em sua primeira aparição no tribunal, Ramírez mostrou ao tribunal uma tatuagem em seu braço, um pentagrama, e explicou que havia matado para a glória de Satanás. As audiências de Ramírez se tornaram as mais caras e custaram ao tesouro da cidade 1,8 milhões, até que em 94 ele foi surpreendido pelo julgamento de O.J. Simpson. Ramírez foi condenado à morte em uma câmara de gás e enviado ao corredor da morte na prisão de San Quentin. Depois que o veredito foi lido para ele, ele gritou: "Vou me vingar de todos. Lúcifer vive em todos nós." Fora que em todas as audiências que ele teve mulheres admiradores desse cara, que ia lá para ver o julgamento. Como as pessoas são loucas, né? Como chama? A síndrome de Estocolmo, né? Pessoas se apaixonar pelo criminoso. Mano, isso é muita loucura, muita loucura. Mas a maior loucura vocês vão ouvir agora. Durante a sua prisão, porque quando a pessoa é condenada, né, tipo a pena de morte, eles não vão logo pra pena de morte. Eles ficam lá um tempo, ainda eles não falam um dia que a pessoa vai ter a pena de morte dela. Às vezes pode ser anos, né, porque até chegar o dia da morte dela, da pena de morte, já é uma tortura. Porque você não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã ou não. Então eles não são direto pra pena de morte, eles ficam lá um tempo ainda preso. E durante sua prisão, o assassino recebeu um grande número de cartas de fãs. Olha a loucura dessas pessoas. Jovens, e não tão jovens, confessaram seu amor por ele. Disseram que acreditavam em sua inocência e juraram tirá-lo da prisão. Como pode? Juraram o amor por esse cara. E nem conhecia ele e achava que ele era inocente. Como pode? O cara era feio, todo mulambento, parecia um mendigo, fedia na rua e tinha meninas ainda que gostavam dele. Depois de uma outra longa correspondência, ele se encontrou com uma sua admiradora, Doreen Lawley, de 1996. Eles se casaram em uma sala de namoro da prisão. Gente, isso é loucura, só pode. Vamos, ouvir uma das entrevistas que ela deu para a CNN. Ele é gentil, charmoso, engraçado. Eu acho que ele é uma pessoa realmente maravilhosa. Ele é meu melhor amigo. Doreen Ramírez, esposa de Richard Ramírez. Essa mulher, ela é louca, só pode. Desculpa, as pessoas que têm outro pensamento. Mas, gente, é impossível você romantizar um serial killer. Muitos californianos ficaram perplexos com este evento e criticaram Doreen. Mas é claro, gente, não tinha como não criticar essa mulher. No primeiro recurso, em 2006, o tribunal manteve o veredito. Ao mesmo tempo, Ramírez apresentava pedidos de nova revisão de seu caso a cada ano, adiando a execução por mais 7 anos. Então ele foi esperto, Lembrou até o Ted Bundy, que conseguiu adiar a sua pena de morte. Nos últimos anos de sua vida, o assassino não teve nenhum comportamento exemplar. Ele costumava aparecer na frente de funcionários e parentes de outros internos de maneira obscena e se masturbava na frente deles. Depois de uma briga em 2000, ele foi proibido de se comunicar com outros detentos e desde 2007 ele se recusava a receber visitantes e finalmente rompeu o relacionamento já instável com sua esposa e família.
Sob custódia, ele escreveu várias vezes ao diretor, descrevendo sua admiração pelo serial killer Michael Myers. Ele nunca recebeu uma resposta. Na verdade, Michael Myers é um personagem fictício da série de filmes de terror Halloween, que é uma franquia que vem lá de 78, que é incrível, na verdade, eu amo esse filme, essa franquia. No filme, Michael Myers é retratado como uma criança de 6 anos que na noite do Halloween assassina sua irmã mais velha. E por aí, toda noite de Halloween ele volta para matar várias pessoas. Em 2010, Ramirez foi diagnosticado com um tumor. Ele até disse brincando aos funcionários da prisão que toda sua doença era uma corrida, o que o matara mais rápido, câncer ou estado. O câncer venceu. Em 7 de junho de 2013, Ramirez, de 53 anos, morreu de insuficiência hepática em um hospital de prisão depois de passar 23 anos no corredor da morte. Ele passou 23 anos esperando a morte. Night Stalker nunca confessou o que tinha feito e nunca se arrependeu. Você vê, né, como que ele era totalmente louco, né? Eu acredito que ele tinha feito tudo isso, né, tipo, pra agradar Satanás, né, porque ele cria muito no ocultismo. Só que, tudo que ele fez foi de uma forma muito frio e calculista. Ele não tinha um modus operandi, sabe? Eu vou matar essa pessoa por tal motivo, de tal forma. Não, além dele ter vindo, né, de uma família totalmente conturbada, ter visto o próprio primo que ele admirava matar a sua esposa, ele usava drogas, ele mesmo meio, né, que já tinha desistido da vida. Mas ele nunca confessou os crimes, ele nunca se arrependeu por nada que ele fez. Ele foi preso, ainda continuou atentando com o Estado, zoando as pessoas. É muito complicado isso, né? Mas eu vou contar agora um pouco sobre os erros que a polícia teve em todo esse caso com Richard Ramirez, que foi, assim, a gota d'água. O que define um serial killer ou assassino em série no bom português não é só a existência de um crime cometido atrás do outro, mas também em padrões na hora de matar. Esses criminosos costumam ter um alvo em específico e uma forma exclusiva de assassinar, deixando a sua marca como se fosse uma assinatura. Esse padrão acaba ajudando policiais e detetives a investigar e chegar a um culpado. Mais um caso que aconteceu na década de 80, né, que a gente acabou de contar nos Estados Unidos, fugiu um pouco dos padrões e tornou uma missão de encontrar um serial killer mais exaustiva que o normal. Em Los Angeles, na Califórnia, a população passou meses amedrontada por existir um assassino em série à solta que perseguia carros, invadia casas e matava mulheres, homens, idosos, jovens e adultos. Estuprava e torturava crianças e usava facas, armas, algemas, entre outros instrumentos para cometer os crimes. Ou seja, esse assassino não tinha apenas um padrão, o que tornou a sua identificação uma missão bem mais complicada. Toda essa história é contada na minissérie documental Night Stalker, Tortura e Terror, que chegou na Netflix em 2021. A produção conta como foi a caçada do serial killer Richard Ramirez, que foram as pessoas envolvidas na investigação, as vítimas e os sobreviventes. Mais do que contar uma história trágica, Night Stalker, Tortura e Terror é uma série documental que homenageia as vítimas e as pessoas envolvidas com o caso, sejam os policiais, detetives e jornalistas, como os familiares das pessoas que morreram de forma brutal. A série começa com uma apresentação sobre a vida dos principais investigadores do caso, Gil Carrillo, que estava em seu primeiro caso no departamento de homicídios, e o famoso investigador da época, Frank Salerno, a quem todos respeitavam. Suas histórias e carreiras foram bem explicadas na série para mostrar o impacto que casos tão exaustivos como esses podem provocar em uma pessoa. A trama também traz depoimentos de familiares das vítimas, que viram os corpos, o cenário do crime e que vivenciaram toda a caçada pelo assassino. Conhecemos também quem foram os sobreviventes, com foco em uma mulher que foi abusada pelo criminoso quando tinha apenas 6 anos de idade, com depoimentos que chocam e revoltam. A história choca, e pela forma em que é apresentada, também passa um sentimento de adrenalina a quem está assistindo, com mérito a um roteiro dinâmico que não desperdiça um minuto sequer de produção. A trama mistura imagens reais com reproduções atuais da cena do crime, de acordo com as fotos e vídeos feitos na época, e não poupa o espectador de imagens gráficas, apenas cobrindo o rosto ou os olhos das vítimas. Junto aos detalhes sobre a crueldade e brutalidade usada por Richard Ramirez na hora de cometer os assassinatos e as torturas,
O documentário também consegue transparecer o medo sentido pela população da região de Los Angeles na época, que mesmo durante um período de verão intenso, passaram a ter suas casas completamente trancadas para evitar a entrada do criminoso. Assim como a frustração dos investigadores, por fim, vemos que um trabalho coletivo e bem planejado é crucial para um resultado satisfatório. Lembrando que quando eles estavam investigando, a única coisa que eles tinham era uma marca de sapato que ele tinha deixado. Acho que ele tinha, na hora que ele cometeu um crime, o Richard, ele deixou cair terra de um vaso e ficou a pegada certinha do pé dele. Só que quando eles foram descobrir a marca do sapato, era uma marca de sapato que tinha acabado de chegar em Los Angeles, chamada Avia, que ninguém tinha acabado de chegar, né, lá em Los Angeles. Então eles foram nessa loja pesquisar o sapato que era, quem tinha comprado em todas as franquias que tinha em Los Angeles, e tinha somente uma pessoa que tinha comprado esse sapato lá nas planilhas lá das pessoas que tinham feito compra desse sapato, né? E eles sabiam que a única pessoa que tinha comprado esse sapato era a única que poderia ter cometido os crimes. Em todos os crimes que encontravam esse DNA não, né? Essa marca de sapato, eles já tinham como base, né? Era o mesmo sapato. Então eles já tinham como base de quem seria o assassino, que usava esse sapato, esse formato de tênis de tal empresa. Quando finalmente a polícia chega a um nome e somos apresentados ao criminoso, surge o breve debate sobre um assassino em série ter nascido mal ou ser corrompido pelo sistema. A infância de Richard Ramirez, por mais cruel que seja pensar nisso, explica o seu comportamento de assassino e torturador. Por outro lado, uma das sobreviventes diz que teve uma vida normal após ter sido abusada por ele, dando a entender que a vivência dele não justifica seus crimes. A maioria dos serial killers, né, dos assassinos, teve uma infância totalmente complexada, mas foi como essa vítima falou, que os problemas, eles às vezes ajudam, né, a interferir, mas as pessoas elas vão alimentando e não conseguem viver com aquilo e acaba prejudicando, né, outras pessoas com os problemas que aquela pessoa já tem. Além disso, um dos padrões usados pelo assassino era citar Satanás durante as suas torturas e usar pentagramas, que inclusive ele tinha tatuado na mão, fazendo com que esse costume fosse a justificativa que todos estavam buscando pela motivação do crime. A natureza cruel, de fato, é difícil olhar diretamente nos olhos do assassino em fotos e vídeos, pois ele sempre apresentou crueldade na postura e em seu olhar. Tenha sido isso algo natural ou forçado para provocar o desconforto e a intimidação. E narrando os passos de uma investigação. Isso fica mais nítido quando descobrimos que Ramirez se tornou um ídolo por muitas mulheres, tendo se tornado praticamente um símbolo sexual. Basta uma busca pela internet e redes sociais para descobrir que essa idolatria dura até hoje, comprovando a necessidade de não dar muita atenção aos criminosos na hora de contar suas histórias, pois já existe muita gente fazendo isso. Como eu falei lá no começo, né, que a gente não entendia o porquê que ele era tão idolatrado, e hoje se explica o porquê, né? A gente ainda não se sabe o que passa na cabeça dessas mulheres. E a maioria, quando você pesquisa serial killers, né, mais famosos, ele tá no topo, ele sempre aparece. Os vídeos mais rodados por aí é sempre do Richard Ramirez. Então, fica aí, né, o entendimento de vocês, o porquê que ele era tão idolatrado. Porque bonito o cara não era. Ele tinha uma maldade muito grande dentro dele. Então, como que as pessoas conseguem romantizar isso? Dá pra ver, né, essa glamorização dele quando ele aparece em vários... Tem livro dele, né, que é o The Night Stalker, que é o livro que foi escrito por Philip Kahlo, que ele é muito famoso, que foi usado também para fazer a série Night Stalker. Tem 2 filmes também baseados. Ele aparece também como referência na série American Horror Story, juntamente com outros serial killers que também aparecem na série. Fora também que tem uma música que foi baseado no Richard Ramirez, do Michael Jackson, que é a Smooth Criminal, que é uma obra-prima, né, um dos clássicos da música dele. E aonde foi parar a Doreen, né, aquela que casou com ele e depois se separou? Ela afirmava que ele era inocente e confessava ter percebido quando o viu pela primeira vez em um programa de TV, após sua prisão, seu lado frágil e vulnerável. Movida pela compaixão e atração em relação ao assassino,
ela lhe enviou 75 cartas e começou a visitá-lo regularmente. Com o passar dos anos, a relação de Doreen com o criminoso foi crescendo, e em 96 eles se casaram. Na hora de falar sobre seu marido, Doreen era só elogios e palavras bonitas. Ele é amável, brincalhão e encantador. Acredito que seja uma grande pessoa. É meu melhor amigo. Depois da morte dele, Doreen completamente devastada e derramado lágrimas sobre o cadáver do seu amado. Mas nada disso aconteceu. Doreen não apareceu para reclamar o corpo de Ramírez. E segundo um porta-voz da penitenciária de San Quentin, fazia 3 anos que ela não o visitava. Durante esse tempo, a mulher também não teve contato com seus familiares e amigos, com quem havia cortado relações desde o casamento controverso. Até a presente data, seu paradeiro permanece um mistério. Ramírez tentou até dar uma fuga em 89. Ele foi sentenciado à morte, claro, como tinha falado antes, e mandado para a prisão estadual de San Quentin, onde ficou pelo resto de sua vida até a sua morte. Já um fato menos conhecido sobre a trajetória do criminoso é que ele já fez uma tentativa de escapar do encarceramento. Todavia, felizmente para os norte-americanos, ele não teve sucesso. O ocorrido foi lembrado pelo site Daily Star e ocorreu em 93, quando o serial killer já estava na cadeia fazia 4 anos. Na volta de uma audiência, os guardas prisionais acabaram descobrindo uma série de objetos escondidos no ânus do assassino durante sua passagem no detector de metais. Eram eles uma caneta, uma chave, uma seringa e, estranhamente, um adesivo com os dizeres I love chocolate, ou em tradução, livre, eu amo chocolate. O plano de fuga de Ramírez, portanto, segundo presumido pelas autoridades da prisão, seria injetar a substância da seringa em si mesmo após voltar até sua cela, o que lhe ajudaria a fingir uma doença, garantindo uma ida ao hospital. As saídas da prisão sempre incluíam algemas, e essa era uma função da chave. Já os objetos da caneta e do adesivo não eram tão claros, só o serial killer saberia responder isso, e ao ser confrontado com toda a situação, Ramírez apenas declarou que pretendia usar os itens para legítima defesa. Na época, uma fonte de dentro da instituição prisional falou a respeito do ocorrido para o The New York Times. O post dizia: 2 policiais é muito melhor do que os 200 que tem na prisão. Ele usaria a chave para tirar as algemas e iria atrás dos 2 policiais. Teria então roubado um carro e começado a realizar seus crimes novamente. Vamos a um depoimento de uma moça que ela cometeu um assassinato e era fã do Richard Ramírez. Isso aconteceu na Alemanha. Uma jovem identificada como Sarah usou um perfil falso em um aplicativo de relacionamento, apresentando-se como Domina Sherry, e atraiu um homem identificado como Zerid para matá-lo com um golpe de faca no pescoço no primeiro encontro. Ela era fascinada pelo Richard Ramírez. A jovem tinha pôsteres deles na parede do quarto. Na ocasião, a vítima buscou Sarah em casa e foi golpeado no pescoço com uma faca enquanto dirigia. Zerid chegou a conseguir tirar a faca da mão da jovem e parar o carro. Sarah então fugiu do local do crime, mas foi presa 1 hora após o ataque. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu e morreu 3 semanas após os fatos. Segundo investigações, a arma utilizada foi uma faca de acampamento, e ela a comprou 5 dias antes do ataque. Além disso, no dia do crime, Sarah mandou uma mensagem para uma amiga que dizia: "Vou sair agora, quero matar o meu primeiro. Estou animada, deseje-me sorte para que dê certo." Sarah foi condenada a 12 anos em instalação socioterapêutica e, ao receber a sentença, ergueu a palma da mão onde havia rabiscado um pentagrama, símbolo frequentemente usado pelos satanistas, além de ter exibido em outra oportunidade suas táticas nazistas rabiscadas nas mãos, o que o Richard Ramírez tinha, que era uma tatuagem do pentagrama na mão. O juiz que sentenciou a jovem alemã afirmou que ela demonstrou completa falta de empatia pela vítima e destacou que Sarah chegou a procurar na internet o local correto para esfaquear uma pessoa e quanto tempo ela demoraria para morrer. Bom, e aqui ficamos com mais um caso de serial killer, que foi o Richard Ramírez, que para mim é o mais conhecido, foi o primeiro que eu li, e eu já vi várias referências dele nas séries, em filmes, e uma das coisas que a gente não pode fazer é ficar romantizando, ele, porque eu não sei por que cargas d'água as pessoas
né, tinham um amor por ele, as mulheres iam aos tribunais pra ouvir ele, achava que ele era inocente, sabe? Meu, o cara era todo feio, todo acabado, veio de uma infância totalmente destruída, e elas conseguiram abraçar a causa. Quando eu assisti a série La Casa de Papel, que eu acho que é na quarta ou na terceira temporada, que eles fazem as pessoas gostarem deles, né? Tipo, eles querem que as pessoas que estão lá fora da Casa da Moeda fiquem do lado deles. E eu achava isso absurdo, sabe? Isso nunca vai acontecer, sabe? Isso não é normal. E acaba sendo normal sim. As pessoas acabam tendo dó de criminosos. Eu não sei o porquê que as pessoas já, sabe, se apaixonar é uma coisa. Eu sei que tem pessoas que gostam de casos criminais, mas agora se apaixonar pelo criminoso, achar ele viciante, ele bonito. Eu já vi vários comentários de pessoas que adoram ele mesmo, sabe? Que acompanha ele, tudo que ele era, fotos. Meu, o cara era um psicopata. O cara, ele matava pessoas. Ele não tinha empatia. Matava totalmente frio e calculista, não se portava com ninguém. Então, vamos ficando por aqui, que depois vamos ter mais um caso sobre serial killer.